E aí, galera, tranquilo? Mais uma aulinha de genética aqui, tá? Agora a gente vai dar uma olhada na segunda lei de Mendel. Vocês deram uma olhada nos primeiros trabalhos de Mendel com a professora Karine. Agora a gente vai dar procedimento aqui, então, a quais foram os seguintes experimentos que Mendel fez com as suas famosas ervilhas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos princípios da segunda lei de Mendel, né? Ele começou estudando sobre como seria a passagem dos fatores, a transmissão dos fatores que ele chamava, as características observáveis das ervilhas, né? Vocês observaram com a professora Karine que existem características físicas daquela ervilha, certo? Bem marcantes, por isso que foi usado a ervilha, como a cor da semente, a textura da semente, a cor das flores, né, a altura da planta, várias características que Mendel observou, e a partir de seus experimentos com o cruzamento entre essas plantas, ele foi observando como que essas características estavam sendo transmitidas, certo? Agora o que a gente vai ver a seguir é como que ocorre a transmissão de mais de um fator, ou seja, a segunda lei de Mendel tem como intuito observar a transmissão de dois ou mais fatores, certo? Porque aí fica a pergunta, quando eu tenho duas características dentro de uma mesma planta, essas duas características vão ser transmitidas juntas? Essas características são transmitidas de forma separada? E aí a gente já começa dizendo que, pelo nome, lei da segregação independente das características, a gente já responde que esses fatores vão ser transmitidos separadamente. Óbvio que a gente está seguindo aqui a genética mendeliana. Óbvio que a gente vai ver que em alguns outros casos não vai ser tão assim que vai acontecer, né? A gente tem uma coisa chamada linkage, né? Em que se características estão dentro de um mesmo cromossomo, estão muito próximas, elas acabam sendo transmitidas juntas. Mas no caso aqui, dentro da segunda lei de Mendel, pelas características que ele conseguiu observar dessas ervilhas, a gente vai ver que essas características, esses fatores, como eles chamavam, são transmitidos de forma independente, tá? E vamos olhar com os nossos olhos de hoje, século XXI, como é que a gente entende, com já o avanço da genética, como que isso acontece. Vamos lá. Sabemos que fatores são características determinadas por alelos. O que são os alelos? São aqueles pedacinhos do nosso cromossomo que estão determinando ali uma determinada característica. Por exemplo, temos ali dentro de um gene os alelos para a cor de olhos, cor do cabelo, enfim, para várias características, por exemplo, físicas. Então, dentro das ervilhas, a gente vai ter um gene ali com alelos para, por exemplo, a semente da ervilha de cor verde, outro alelo para a semente de cor amarela, certo? E aí quando a gente olha para características distintas, como por exemplo a cor e a textura da semente, a gente vai observar dentro do decorrer desse experimento como que essas características são transmitidas, certo? E aí pensando no como que isso funciona para os nossos olhos, para a genética de hoje em dia, a gente sabe que através da transmissão da passagem do cromossomo que a gente escolhe dentro da meiose, a gente vai ter a seleção de um desses alelos, porque dentro de dois cromossomos homólogos, um pode ter o alelo para a cor amarela, o outro pode ter um alelo para a cor verde, por exemplo. Na hora da meiose, um deles vai ser passado para o gameta. O gameta que fecundar vai levar aquela característica. O que a gente vai ver aqui é que, como essas características são provavelmente de cromossomos distintos, né, seja no caso que a gente está falando aqui, essas características seriam a cor e a textura da semente da ervilha, na hora que a meiose vai separar esses cromossomos, o que vai acontecer é que vai ser escolhido ao acaso uma de cada uma dessas características. Então eu posso escolher ali uma das duas cores, depois, de forma completamente independente, eu escolho uma das duas formas de textura e mando para um mesmo gameta, certo? Então, estabelece então essa lei que esses fatores, que a gente já sabe que são os alelos, para duas ou mais características se distribuem de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então a gente vai dar uma olhada agora como que o Mendel desenvolveu
um experimento para testar essa teoria. Então, mais uma vez, Mendel vai utilizar as suas famosas ervilhas para fazer esse cruzamento, tá? E aí ele utilizou de forma mais que a gente tem um estudo mais clássico do Mendel, é justamente a cor e a textura da semente. Então, ele realizou um cruzamento entre sementes amarelas e lisas com plantas que têm sementes verdes e rugosas, tá? Com a ideia de acompanhar a transmissão das duas características simultaneamente. Agora não está mais olhando isoladamente para a cor ou para a textura, como a gente viu na primeira lei de Mendel. Agora a gente quer olhar as duas características sendo transmitidas, certo? E o que a gente sabe sobre essa primeira geração dessas sementes é que, vamos lá, a semente amarela e lisa apresenta as duas características daquele fenótipo sob a forma dominante, tá? A cor amarela é dominante em relação à cor verde e a textura lisa é dominante em relação à textura rugosa. E a semente verde e rugosa tem as duas características recessivas. Ou seja, na hora que a gente for esquematizar o genótipo, né, a gente faz aquele esquema. A gente olha para a letra da característica recessiva e a gente escreve, se for a característica de forma dominante, em maiúsculo. Se for da forma recessiva, em minúsculo. Tá? Óbvio, se você quiser escrever com a letra da cor dominante, não tem nenhum problema. Tá? É só que o padrão normalmente é escrever a primeira letra da característica recessiva. Tá? Mas não é uma regra. Não é nenhuma regra. Você escreve da forma que achar mais confortável. Tanto que se a gente olhar para esse quadrinho aqui, ó, olha como é que está representado o genótipo de cada um dessas sementes. A semente amarela e lisa está como Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Então, Vzão, Vzão significa ela é amarela, tá? Aqui na outra semente, Vzinho, Vzinho. Então, tudo em minúsculo. Significa então que a cor é recessiva, então que é a cor verde. Textura lisa, Rzão, Rzão. Textura rugosa, Rzinho, Rzinho. Então, essa é a nossa geração parental, certo? A geração parental é a nossa semente amarela e lisa cruzando com a nossa semente verde e rugosa. Assim como a gente viu no experimento da primeira lei, a gente vê que tem muitas semelhanças nesse experimento, tá? A gente já olha de cara essa geração F1 dando como resultado 100% do fenótipo dominante, do fenótipo amarelo e liso. Nós já sabemos, porque a gente já viu o experimento da primeira lei, nós já sabemos que essa geração de 100% de amarela e lisa, ela não tem o mesmo genótipo que a semente parental tem. Tá? Por que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que ocorreu a transmissão de um alelo de uma semente parental e da outra semente parental também. Logo, a gente olha para cá. A primeira semente, para alelo de cor, ela só pode mandar o alelo Vzão, amarelo. Tá aqui o Vzão. Nossa semente verde só tem alelo para cor verde. Então, Vzinho transmitiu aqui. Logo, o genótipo entre a amarela parental e a amarela F1 é diferente. Tá? A mesma coisa vai acontecer para a textura. Tá? A gente vê que a semente lisa tem que alelos Rzão, Rzão. Então, o único alelo que ela pode mandar é o próprio Rzão. Tá aqui o Rzão. A semente que é rugosa vai ter aqui Rzinho, Rzinho. Certo? Liso, Rzão, rugosa, Rzinho. A nossa semente rugosa só pode mandar, então, o alelo Rzinho. Tá aqui o Rzinho. Então, o que a gente forma aqui nessa geração F1 é um total de 100% de sementes heterozigotas para ambas as características. Agora a gente vai fazer exatamente o que a gente viu no experimento da primeira lei de Mendel. A gente vai pegar essa geração F1 e vai fazer uma autofecundação delas para poder ver que tipo de fenótipos aparecem. Tá? A diferença aqui é que a gente vai ter uma maior variedade de combinações, já que a gente está tendo duas características sendo analisadas,
tá? Então a gente tem essa combinação de fenótipos que aparece, tá? Como resultado dessa geração F2, fruto dessa autofecundação da nossa geração F1, a gente vai ter a seguinte proporção de fenótipos. A gente vai ter 9 sementes amarelas e lisas, ou seja, elas receberam um alelo Vzão e um alelo Rzão. Então, o que vai se manifestar é a característica dominante, Vzão amarelo, Rzão liso. Então, a gente vai ter as 9 sementes amarelas e lisas. A gente vai ter 3 sementes amarelas e rugosas, ou seja, ela recebeu um alelo Vzão, então ela é amarela, mas ela recebeu 2 Rzinhos, então a característica recessiva para a textura se manifesta dentro desse fenótipo. Outras 3 sementes agora verdes e lisas, ou seja, elas receberam o Rzão, certo? Então ela vai manifestar a característica dominante ali de ser lisa, mas ela recebeu 2 alelos Vzinhos, então ela vai ter esse duplo recessivo, ela vai manifestar a cor recessiva. E uma semente verde rugosa, que seria o nosso homozigoto recessivo para ambas as características, tá? Tem um quadrinho aqui mostrando um pouquinho melhor, de forma mais organizada, essa distribuição fenotípica, tá? Então a gente consegue ver aqui a combinação dos gametas, tá? Aqui Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho seriam as possíveis combinações de gametas que seriam formadas aqui dentro da nossa geração F1, onde a gente tem esses indivíduos heterozigotos, tá? Estou aqui mostrando como é que ficaria essa proporção, mostrando aqui, ó, sementes amarelas e lisas, onde que surgiriam as sementes amarelas e rugosas, aqui, ó, Rzinho, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. Por isso que elas manifestam a característica de ser rugosa, essa característica recessiva, porque só tem os alelos recessivos ali, Rzinho, Rzinho. Mesma coisa para as sementes verdes, onde você só manifesta a característica verde, que é a característica recessiva, porque os únicos alelos presentes são Vzinho e Vzinho. Então, não tem o alelo Vzão para inibir a ação recessiva, manifesta-se essa característica verde. E em um único caso aqui, você tem a produção de uma semente que é duplo recessivo para essas características. Então, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, essa é a proporção que a gente espera de um cruzamento de heterozigotos olhando para duas características. Para a gente entender um pouco melhor essa relação entre os diferentes alelos, como que eles se combinam, a gente foge um pouco dessa ideia da segunda lei de Mendel e entra na ideia dos alelos múltiplos. O que acontece? Quando a gente fala das características que Mendel observou, ele observou características que têm uma relação de dominância bem clara. Tá? Quando a gente olha para a cor da semente, se eu tenho um alelo dominante, ele vai se manifestar em cima de uma característica recessiva, inibindo essa característica recessiva. Quando eu olho para a textura da semente, a textura dominante, né, quando eu tenho a presença do alelo dominante, ele vai inibir a ação recessiva. Então, se eu tenho uma semente com alelo para liso, não importa qual seja o outro alelo, vai manifestar essa característica para liso. Porém, isso não funciona para todas as características. Tá? Não só a transmissão, no caso que a gente falou sobre o linkage, né? Não só a transmissão pode fugir um pouco dessa regra da segunda lei de Mendel, mas também a própria manifestação das características em relação a alelos múltiplos pode fugir um pouco do que a gente viu aqui no experimento de Mendel. Tá? Por que isso? Porque não necessariamente a relação de dominância entre esses alelos vai ser tão bem definida, vai ser tão clara assim. Tá? Então, esses alelos podem interagir entre si de diferentes maneiras para poder especificar um determinado fenótipo. A gente observa isso, por exemplo, no caso da dominância incompleta. O que acontece? O fenótipo heterozigoto vai ser a mistura entre os fenótipos dos pais. A gente tem o caso aqui da planta boca de leão, tá? Que é o exemplo que está representado na figura, onde a cor da flor é a característica que a gente está analisando. Então a gente tem aqui uma cor de flor vermelha, aqui uma cor de flor branca, tá? Mostrando aqui os alelos que representam essa característica.
quando eu tenho um cruzamento entre esses diferentes fenótipos, eu formo aqui o meu heterozigoto e observo que o fenótipo desse meu heterozigoto é a mistura entre as cores dos meus parentais. Então, a mistura entre o vermelho e o branco dá uma cor rosa, que é o que a gente observa como fenótipo do nosso heterozigoto. Tá? Então, a gente observa aqui que não houve uma relação de dominância bem definida aqui. O que acontece é a mistura entre os fenótipos de cada um dos tipos de fenótipos que foram cruzados. Um outro caso bem relacionado é a codominância. A diferença é que aqui os heterozigotos vão expressar ambas as características dos alelos daquele gene. Então não vai ser uma mistura de características. Todas as características daqueles dominantes vão se expressar ao mesmo tempo. É o que a gente consegue observar de forma bem clássica aqui no caso do sistema sanguíneo. Tá? Vamos dar um resuminho sobre o sistema sanguíneo para a gente entender o que acontece aqui nesse caso de codominância. Tá? Mas basicamente, para já adiantando, a gente tem alelos dominantes e alelos recessivos. O alelo recessivo é o caso do nosso tipo sanguíneo O. Porém, o que acontece aqui é o tipo A e o tipo B, os tipos sanguíneos A e B, ambos são dominantes. E eles podem atuar de forma simultânea. Tá? Vamos dar uma resumida aqui na questão do tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo vai envolver principalmente os chamados aglutinogênios. Tá? O que é isso? São antígenos na membrana das hemácias. Tá? Aqueles receptores de membrana que a gente viu no começo do ano falando sobre a parte da célula. A membrana das hemácias possui receptores, tá? Que são esses aglutinogênios. Uma outra questão são as aglutininas, que vão interagir diretamente com esses aglutinogênios. As aglutininas são anticorpos que o nosso organismo produz, que interagem contra antígenos que sejam estranhos. Então, vamos lá. Vamos supor que eu seja do tipo sanguíneo A. Se eu olho para uma célula que tem um antígeno do tipo A, eu não tenho por que atacar aquilo, porque eu reconheço aquilo como sendo algo do meu corpo. O meu sistema imune não vai se manifestar contra algo que ele reconhece como sendo dele. Agora, se do nada aparece uma célula que tem o antígeno B, e eu sou do tipo A, eu já vou estranhar aquilo. O meu sistema imune vai olhar para aquilo e falar: ei, isso não é meu, vou atacar. Então vai produzir anticorpos para atacar aquilo. Tá? E aí o que acontece é a aglutinação daquelas células. Tá? Por isso que recebe esses nomes de aglutinogênio, aglutinina. Perdão. Esses anticorpos vão começar a aglomerar essas células, tá? Que ela é reconhecida como estranhas, com o objetivo de depois aquele coágulo formado ser digerido por um macrófago, que é uma célula de defesa do nosso organismo. Tá? Porém, quando a gente trata de transfusão de sangue, a gente não está transmitindo 1, 2, 10 hemácias. Não, a gente está fazendo transfusão de milhares a milhões de hemácias durante essa transfusão de sangue. Tá? E aí, para a gente entender aqui então, o tipo A, que quando a gente fala de sangue do tipo A, significa que a nossa hemácia tem um tipo de aglutinogênio, o aglutinogênio do tipo A. Quando a gente fala do sangue do tipo B, a gente está falando de uma hemácia que na sua membrana vai ter o aglutinogênio do tipo B. A hemácia do tipo O é zero, significa que ela não tem nenhum aglutinogênio na sua membrana. Tá? E aí entra o caso da codominância que a gente estava comentando aqui antes. O tipo sanguíneo AB, ele manifesta tanto o genótipo A quanto o genótipo B. E aí o que acontece aqui, como a gente vê, ó, a membrana da hemácia de uma pessoa do tipo AB vai apresentar o aglutinogênio A e também vai apresentar o aglutinogênio do tipo B. Então, a codominância entre as duas características que estão escritas no material genético ali. Ela tem um gene para A, um gene para B. A relação de codominância aqui acontece o quê? Manifesta as duas características. A hemácia tem as duas formas de aglutinogênio
na sua membrana. Então vamos voltar para o quadrinho aqui para a gente entender a parte genética da coisa, tá? Agora que a gente já sabe o que é esse fenótipo de tipo sanguíneo, vamos analisar a parte genotípica aqui, tá? Como que a gente representa o tipo sanguíneo? A gente vai representar pela letra I. Então, no caso do recessivo aqui, que é o tipo sanguíneo O, a gente representa como Izinho. Então, se uma pessoa do tipo sanguíneo O, ela é homozigota, recessivo, certo? Então, representando Izinho, Izinho como genótipo. Uma pessoa que é do tipo A, ela apresenta uma característica dominante, é o Izão A. Ou seja, uma pessoa que tenha o fenótipo A, ela tem o tipo sanguíneo A, ela pode apresentar o genótipo homozigoto, Izão A, ou ela pode ser um heterozigoto, Izão A, Izinho. Porque observa, a característica dominante aqui é o tipo sanguíneo A. O I, que seria o tipo sanguíneo O, é uma característica recessiva. Logo, ela vai ser bloqueada, ela vai ser inibida pela ação do A. Então, a pessoa que for Izão A, Izinho, apresenta o fenótipo A. A mesma coisa acontece com B, igualzinho. B é uma característica dominante. Então, se a pessoa recebe um gene para aquele aglutinogênio aparecer do tipo B, ela vai manifestar. Então, a pessoa pode ter o genótipo Izão B, simplesmente ser uma pessoa homozigoto dominante, ou ela pode ser heterozigoto, Izão B, Izinho. Ela vai apresentar a característica B como seu fenótipo. E aí entra o nosso caso da codominância. Se eu tenho um cruzamento entre uma pessoa homozigoto A e uma pessoa homozigoto B, ela vai receber um alelo com A, um alelo com B, certo? O genótipo dessa pessoa, então, é Izão A, Izão B. Eu tenho dois alelos dominantes aparecendo aqui. O que acontece? A codominância. Vai apresentar as duas características. Eu tenho, então, o tipo sanguíneo AB. Tá? Esse é o caso mais clássico para aparecer em prova sobre codominância. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Tá? Não esqueçam de dar uma olhada nos exercícios que eu mandei para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre as questões de probabilidades dentro da segunda lei de Mendel. Mas tudo vai ser dentro dessa regra do experimento da segunda lei, mostrando esse quadrinho, normalmente seguindo essa proporção de 9:3 para 3:1, tá? Mas a gente vai dar uma trabalhada mais para frente sobre essas probabilidades, ok? Então, é isso aí. Façam os exercícios com calma. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem à vontade e bom estudo.